Presidente Danilo Balas, colega de Polícia Federal, satisfação estar aqui, parabéns pela homenagem. Eu só esclareço inicialmente que eu sou o primeiro a falar, não seria essa a ordem protocolar, mas é por motivos de voo, que eu tenho que pegar um voo daqui a pouco para Brasília. Mas bacana ver aqui uma mesa tão seleta. Brigadeiro Batista Júnior, para quem não conhece, eu acredito que é o nome responsável pelo Centro de Lançamento de Alcântara. A pessoa, com todo respeito ao comandante Bermudes, ao brigadeiro Flávio, ao pessoal da assessoria, mas ele é que, quando era demandada alguma audiência pública, estava dentro do Congresso, e o principal entrave para que se fosse feito o Centro de Lançamento de Alcântara estava dentro do Congresso Nacional para que o acordo entre o Brasil e os Estados Unidos passasse a surtir efeito. Parabéns, Brigadeiro Batista Júnior. Superintendente Regional de Polícia Federal de São Paulo, doutor Filho, satisfação tê-lo aqui também. Caso eu não seja reeleito, eu retorno para a ativa da PF, então tem que tratar bem. Mas satisfação ter o senhor aqui, certamente nos honra muito. Gil Diniz, que está vendo aí como é que é ser um Bolsonaro, né? Todos que estão próximos tomam porrada igual ao presidente, toma todo dia. Satisfação ter você aqui ao meu lado. E certamente agora, com a saída da presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a gente vai estar mais junto aqui em São Paulo, pode ter certeza disso. Meus caros, eu não posso nem me alongar muito por conta do horário. Primeiro, uma satisfação estar aqui em São Paulo, satisfação bater foto com os senhores. Às vezes as pessoas perguntam se te incomoda, ou falam, você é muito paciente. Gente, para nós é uma satisfação imensa, sabe? Eu fico imaginando o contrário, né? Os outros parlamentares que, quando saem à rua, acontece o oposto. Então, eu dou graças a Deus de contar com esse carinho de vocês e podem contar comigo quantas vezes for que a gente vai estar ali batendo a nossa foto, que é o mínimo que a gente pode fazer em retribuição a esse carinho de vocês. Tenho que estender um pouquinho aqui. Obrigado pela presença, professor escrivão de Polícia Federal Scandiuzzi, lotado em Santos. Uma salva de palmas. Já li o seu livro, Eu Escriba, e lembro das histórias que o senhor contava do argentino, lembra? Depois a gente conta de novo. Marquinhos da FENAPEF, está vendo mais gente boa aqui também, Garcia, enfim. E os colegas homenageados de hoje, Dondelli, Campete e Flávio. Eu já me acostumei a falar um pouquinho sobre isso, então eu faço um exercício mental para segurar a emoção, porque se deixar levar, você vai às lágrimas mesmo, que foi um momento muito difícil. E depois que tudo isso ocorreu, quando você começa a analisar os fatos e ver tudo, eu fiquei imaginando o seguinte: quando tem um caso notório desse, e aqui tem uns colegas da polícia que não me deixaram mentir, ele passa a ser objeto de estudo nas academias de polícia. Todas elas, dentro e fora do Brasil. E certamente, quem não conhece o Jair Bolsonaro vai criticar em muitos senhores. A quantidade de vezes que eu vi: poxa, Eduardo, como é que deixou isso acontecer? Eu avisei, eu falei. Eu quero ver quem é que ia conseguir segurar o presidente para ele não fazer aquilo. Ou vocês acham que a equipe de segurança não aconselhava? Doutor Gabriel, obrigado pela presença. Hoje em dia, quantas vezes os senhores acham que eu não escuto alguém falar comigo: Eduardo, toma cuidado, aquele quebra-queixo ali na saída do Palácio da Alvorada, de repente vai ter alguém ali e vai fazer uma maldade. Mas é o jeito dele. E ele não consegue se furtar de ser dessa maneira. Então ele é espontâneo, ele é aberto, ele gosta de estar em contato com os senhores. E eu vou narrar um pouquinho aqui do que foi um pouco antes daquela facada, né, no Jair Bolsonaro. Ele estava gravando vídeos, né, um outro segurança estava gravando vídeos, que era normal. Tinham carreatas, pessoas pedindo apoio, mandando abraço, enfim, falando de pautas da candidatura. Só que ele estava errando muito. Então ele foi aconselhado, né? Olha, Jair, vamos voltar para o Rio de Janeiro, é aqui do lado de fora. De repente, amanhã com a cabeça mais tranquila, retoma a campanha, e enfim, e aí você vai conseguir ter mais disposição para fazer tudo certinho. Parece que o senhor está um pouco cansado. Aí ele, tudo bem, vamos lá. Só que quando ele estava se dirigindo para o carro, com o pessoal da segurança preparado para sair, um outro segurança mostrou para ele um vídeo da multidão do lado de fora. E aí ele não conseguiu, né? Ele falou: olha, não dá, sabe? 20, 30 mil pessoas lá de fora vieram aqui só para me ver, vou ter que ir lá. E ele mesmo falava que seria a última oportunidade em que ele iria a público
né, naquele tipo de situação. E então, quando ele faz isso, vocês acham que ele espera para formar segurança, o pessoal fazer a precursora, ver como é que está o caminho? Vai não. Ele se mete no meio da multidão. E o máximo que deu para os colegas fazer foi um cordão ao redor ali. Então vai o cordão de isolamento, né, tentando minimamente fazer a segurança, ver quem está perto. Se vocês olharem as imagens, tem outras imagens do Adélio Bispo, dele antes, ainda no evento de fora, mas alguns momentos antes da facada, em que o Carlos Bolsonaro está filmando atrás do carro. Então o carro está na frente, o Carlos Bolsonaro está atrás do carro, filmando o Jair Bolsonaro, que estava do outro lado. Em determinado momento, quis Deus que ele entrasse no carro. Quando ele entra no carro, o Adélio Bispo passa. E depois ele volta. Já com a faca na mão, acho que estava enrolada num jornal ou num saco plástico, se não me engano. E naquele momento em que acontece a facada, eu tenho que destacar e eu tenho que elogiar o trabalho dos senhores. Primeiro, porque tinha uma viatura acompanhando e a extração foi rapidíssima. Nas palavras dos médicos de fora, 5 minutos a mais, 3 minutos a mais, morte. Por quê? Porque ele perdeu em torno de 2,5 litros de sangue. Já ia começar a faltar sangue para o coração bombear. Tanto que eles falam, né? Chegou a morrer e voltar. E numa dessas aí que foi checada a pressão dele e se diagnosticou que, em que pese não estar sangrando muito, o sangramento era interno, né? Um sintoma de facada mesmo, típico desse tipo de ferimento. Tanto que no começo, o Flávio Bolsonaro, não sei se vocês vão lembrar, ele tuitou, foi só superficial, não foi nada tão grave. E nesse momento, eu que estava com o Gil lá em Mogi das Cruzes, doutor Gabriel e tal, a gente relaxou. E quando fomos para casa do doutor Gabriel, a gente viu que as notícias... Doutor Marcelo, perdão. Doutor Gabriel está aqui, advogado. Do doutor Marcelo, ortopedista. A gente viu que a situação era um pouco mais grave do que essa. E tocamos o carro indo lá para Juiz de Fora, apesar do comandante Palumbo. E, enfim, então essa extração rápida, ter um carro acompanhando de perto, ter a sagacidade de fazer a extração, ter diagnosticado que era uma facada, porque no meio daquele zum, o próprio Jair Bolsonaro achou que fosse um soco. E ter conseguido e saber quais eram os hospitais próximos, isso daí salvou a vida do meu pai. Muito obrigado. Eu não gosto muito de falar, porque parece que a gente está se vitimizando. Então, tento me concentrar para não se emocionar muito, mas ainda é difícil. Mas, enfim, ele próprio tem dificuldade de falar nisso, né? Mas muito obrigado. Eu sei que para muitos é a esperança, né, de um momento político do Brasil, depois de tanto tempo a situação da roubalheira, e pela primeira vez conseguir eleger um presidente da República de fora disso tudo, que tem seus erros e acertos, né, mas sempre acertando ou errando, pensando no bem da população e não em interesses e conchavos, mas para nós era o nosso pai ali. E depois várias outras cirurgias, né? O Carlos acompanhou mais de perto, esteve junto com ele lá dentro do hospital 24 horas por dia. Eu depois acabei retomando a campanha, o Flávio também, mas fica aqui o nosso agradecimento, porque esse trabalho de vocês realmente foi essencial, junto com os médicos. E essa aqui não deixa de ser também Danilo Balas, colega da Polícia Federal, doutor Filho, os colegas da PF aqui presentes. Uma homenagem a todos aqueles policiais federais, militares, civis, rodoviários, guardas municipais, que levam a sua vida e têm atos tão ou mais heróicos do que esse, mas por vezes não vem ao conhecimento do público. O trabalho de vocês é valorizado, nós temos um ministro da Justiça, nós temos um presidente que valoriza esse trabalho, e isso daqui é uma forma de expressar também toda a nossa gratidão aos senhores. Muito obrigado, boa noite.
Senhoras e senhores, dando sequência a esta solenidade, teremos